Cadê o... Ah, moleque, olha aí, rapaziada, tranquilidade, como é que vocês estão, seus fofos? Hoje a gente vai corrigir, eu vou pegar com vocês aqui para corrigir o trabalhinho de vocês, a gente vai dar uma lida aqui nas paradas, entendeu? Vou falar a página, a gente vai começar, obviamente, pela aula que eu acabei de gravar, que é uma aula voltando. A gente vai dar uma voltada agora para dar uma refrescada na cabeça. Por quê? Porque com esse negócio de aula online tá muito acelerado, eu tô entendendo. E muita gente, quando eu mandei para vocês colocarem as dúvidas lá para mim, e eu recebi muitas dúvidas sobre o começo das matérias, quando a gente começa a falar sobre as células, lá sobre membrana. Então, eu já gravei a aula sobre membrana, já vai sair junto com essa correção. Então, primeiro, se você está assistindo esse vídeo primeiro, não faça isso, não faça isso. Volta, vai lá vai lá na matéria primeiro, assiste o que é difusão, o que é membrana plasmática, o que é difusão simples, o que é difusão facilitada, pausa para beber uma aguinha. E aí depois você vem aqui para corrigir. Beleza? Por que você só vai vir aqui depois para corrigir, pequeno gafanhoto? Porque aí você já vai ter feito, né? Pô, quebra essa. Tu vai lá, vai fazer, e aí tu vai trazer para mim. Vamos começar com as questões discursivas e depois a gente parte lá para a nossa maravilhosidade das questões de múltipla escolha lá no final, tá bom? Na página 78, a questão número 1, no subtítulo Exercite sua memória, entendeu? Tem lá, ó, a membrana plasmática das células exerce uma importante função. Ela vai selecionar quem entra e quem sai. Show de bola. Algumas substâncias, entretanto, entram de forma espontânea na célula por transporte passivo. Opa, se é transporte passivo, não gasta energia. Já tem que ficar com isso na cabeça. Um exemplo é a água na célula animal, que pode entrar sem controle. Opa, sem controle não pode ser facilitada, porque a facilitada tem uma proteína. Então a gente só pode ser ou difusão simples ou osmose. Pessoas lá fora. Normal. Que pode até ser controle. Como é conhecido o processo no qual a água se difunde para o interior da célula? Falou de água, é osmose. Lembra que a gente falou sobre soluto e solvente? Então, quando você tem a passagem de solvente, osmose. Quando você tem passagem de soluto, difusão. Então, se falou de água, falou de soluto, osmose não tem como. Então, é só escrever lá, ó, osmose. Número 2, todas as células possuem uma membrana plasmática. Por que é tão importante manter a integridade dessa estrutura? Cara, a membrana plasmática é exatamente mostra o que a célula é. A membrana plasmática divide a célula do meio. Se não fosse as paredes da sua casa, o que seria a sua casa? Entendeu? Agora, é lógico que a célula, assim como nossa casa, tem um compartimento interno. A gente tem nossa cozinha com as coisas da cozinha. A gente tem a nossa sala com as coisas da sala, o quarto com as coisas do quarto, o banheiro com as coisas do banheiro. Na célula, a gente chama esses pedaços de organelas. A parte da cozinha é a parte que vai fazer a comida da célula. A parte da sala é a parte que vai trabalhar isso, aquilo da célula. E assim por diante. Entendeu? Se eu quebrar todas as paredes da sua casa, você vai olhar e falar assim, isso não é uma casa. Então é a mesma coisa. Quando você quebra a parede celular, aí, meu amigo, quando você quebra a parede celular, ela deixa de existir. Então, por que a parede celular é importante? De novo, por que a parede celular é importante? Porque é ela que delimita a célula, ela que dá o formato para a célula, ela que possibilita a célula ter uma composição intracelular diferente da extracelular. Então, como é que eu posso colocar ali, professor, para escrever? Bom, possibilita a célula de ter uma composição intracelular diferente a do ambiente. Show? Número 3, que costuma vir depois do 2 antes do 4, mas só às vezes. De acordo com o conhecimento a respeito do modelo mosaico fluido, ou seja, mosaico fluido é aquela situação onde a membrana celular está aqui, ó, grudadinha, mas ela é fluida, tá bom? Aí tem um desenho X-Manirax para você dizer o que é o número 1 e o número 2. Número 1 vão ser os fosfolipídios, aquela bolinha com as duas pernocas, que ficam uma virada para cima, outra virada para baixo.
E o número 2 vão ser as proteínas intramembranais, ou seja, proteínas que tem ali na membrana. A gente tem essa proteína grandona roxa aqui, tem uma outra no cantinho. Ah, mas o que são esses pontinhos pretos com bolinhas amarelas? Calma, isso aí a gente vai ver depois. Relaxa, relaxa. Mas esses caras são os glicocálics. Eles servem para as células se comunicarem uma com as outras, entendeu? Mas nesse momento você não aprendeu sobre eles não, porque ele é um pouquinho mais avançado o sistema com o qual ele funciona, tá bom? Número 4. Esse sim vem depois do 3, sempre. O atual modelo de estrutura de membrana plasmática celular é conhecido por um modelo de mosaico fluido, aqui que a gente fez na mãozinha aqui. Aí o cara vem falar das hemácias. Elas são lisas e em solução lisas que eles dizem rompida, tá, galera? Lisa não é de estar lisinho, não. É tipo hemólise. A hemólise é uma quebra da hemácia, entendeu? Da lise. Lise é isso que ele quer dizer. Lise é quebra, tá? Então, ele está dizendo aqui que elas são rompidas em solução de detergente. Por que esses lipídios que tem na hemácia são rompidos cuidadosamente e são dispersos na água? Lê lá, lê lá. Foi então uma medida a área ocupada por esses lipídios na superfície da água e ficou constatado que ela correspondia do dobro do valor de superfície da hemácia. Como assim? Que doido, né? Que maneiro. Você joga a hemácia dentro do detergente, ela faz puff, e ela fica muito maior realmente do que parece ser. Qual a conclusão foi possível de prender esse experimento? Beleza? Olha só. Sabendo que elas só possuem membrana plasmática, não tem membrana interna. Voltou lá? Então ela tem membrana plasmática. A membrana plasmática é formada por quantas camadas? Boa, exatamente. Duas camadas, a camada superior e a camada inferior. É por isso que é bicamada lipídica. Se você estoura uma camada lipídica e ela tem dois pedaços, quando você estoura ela, ela vai dobrar de tamanho. Se ela era assim, e feliz, uma em cima da outra, ó, quando a gente explode ela, ela vai virar duas. Então é por isso, na verdade, a membrana plasmática estando intacta, ela vai ter um volume inicial. Se você coloca ali o detergente para dispersar esse óleo, essa gordura que é formada pela membrana plasmática, ela vai se espalhar. E se ela se espalhar, você vai ver que ela tem duas camadas. Então, a resposta é: a membrana plasmática da célula intacta deve ser formada por duas camadas de lipídio, ou seja, bicamada lipídica. Show? E letra 5, Zeca é um biólogo. Zeca é sempre um biólogo. E estava estudando 3 tubos de ensaio contendo hemácias, os quais foram analisadas no microscópio. O microscópio é um negócio que você usa para poder ver melhor as coisas. No primeiro tubo A, as células estavam murchas e, no tubo B, normais. E no terceiro, inchadas. Opa, eu vi isso já, hein? Lembra que a gente falou disso? Quando a hemácia tá no meio hipotônico, hipertônico ou... Ah, moleque, tá ligado, né? Isso mesmo. Adorei, vocês são muito inteligentes. Isotônico. Então, olha só. O que vai acontecer com as hemácias? Volta lá na minha aula, dá uma olhadinha. Então, olha no livro de vocês aqui, ó. Na parte de osmose, que ali tem dizendo mais ou menos o que acontece com a coisa que entra água, perde água. Logo no comecinho ali da parte de osmose, na página 77. Mas eu vou te dizer a resposta aqui, tá? Pode-se afirmar que as células foram colocadas em solução. Aí você tem no primeiro tubo A, né, que elas estavam murchas, no segundo tubo B elas estavam normais e no terceiro inchadas. Show de bola? No tubo a célula perdeu água para o meio. Então ela vai estar num tubo hipertônico. Ela inchou no tubo C, quer dizer que ela pegou água do meio. Então ela está no meio exatamente hipotônico.
E a letra B, que ficou normal, está no meio isotônico. Isotônico tu conhece, tu bebe Gatorade. Gatorade é isotônico. Tá vendo? Ele entra na sua célula com facilidade, por isso que ele te ajuda a ficar mais refrescado. Por causa disso. Então olha só, olha que legal. Quando você tem a letra A dizendo que ela está dentro do meio, que a solução é hipertônica no tubo A, a solução é isotônica no tubo B, hipertônica no tubo C, hipotônica no tubo B, não, senão ela não vai ficar normal. E isotônica no tubo A. A única forma da célula ficar normal, ela está no meio isotônico. Se ela estiver no meio hipertônico, ela vai modificar, e se ela estiver no meio hipotônico, ela vai modificar também. Então, olha só, presta bem atenção, só fica normal no meio isotônico. A única que está dizendo que o meio isotônico na célula normal é a letra B. Letra B matou o número 5 da página 79. Aí a gente vai agora para a página 80, tá? Receita de batata frita. Essa é muito difícil de fazer, hein? Corte as batatas finas e mergulhe-as em mistura de água e sal. Na proporção de uma colher de sopa de sal a cada litro de água. Então você vai pegar salzinho, jogou salzinho ali, pá. Retire pequenas porções de batata da água salina e frite. Fritar quer dizer você botar dentro de um óleo quente. E fritar quer dizer que você não pode fazer sozinho. Você vai pedir ajuda pro teu pai para fazer isso, pelo amor de Jeová. Mãe, pai, vó, tia, irmão mais velho, me ajuda aqui a fritar uma batatinha? Deixa eu ver como é que você faz. Óleo quente machuca. Não brinque com óleo quente. As batatas ficam crocantes e levemente salgadas. Interessante. Eu não botei sal na batata, eu botei sal na água. Explique por que as batatas ficam mais crocantes. Vou te falar. Quando você bota sal na água, ela fica hipertônica em relação à batata. Então, a batata vai ter menos sódio do que tem aqui fora. Então, o que vai acontecer com a água da batata? Ela vai perder água pro lado de fora. E aí, ela perdendo água do lado de fora, ela fica mais sequinha. Ela ficando mais sequinha, quando você frita, ela fica mais sequinha. Mas anota aí que a gente não pode falar desse jeito, né? Anota do jeito certo aí. Ó, vou ler porque eu fiz aqui já. A solução salina é hipertônica em relação ao vegetal. Então, assim, por osmose, a célula perde muita água e dá crocância à batata frita. Matou, fechou. É isso que vocês precisam saber. Show de bola! Show de bola! Que bom que vocês sabem disso. Página 84. Página 84. Na página 84 a gente tem ciência na prática, que é aquelas questões só de múltipla escolha molezinha, tá? Então eu vou ler aqui as questões e vou explicar o porquê. Só vou falar da questão que tá certa e vou explicar o porquê que ela tá certa. Show? Então vamos lá. Legumes são cozidos em água salgada e em água sem sal. Em qual dos casos eles ficarão mais macios? A gente acabou de falar da batata, tá vendo? Na água sem sal, mais macios, porque se eu boto ele na água normal ele fica mais crocante, então mais macio na água sem sal. Por quê? Porque ele absorve água, tá? Porque não vai haver perda de água por osmose. Então letra A tá certa, número 1. Número 2, a salada de alface e tomate foi temperada com uma solução de vinagre, sal e água. E posteriormente adicionou-se azeite a ela. Após determinado tempo, as folhas de alface murcharam. Show? Qual é o nome do fenômeno ocorrido? Perda de água. Se ela murchou, ela perdeu água. Se ela perdeu água, ela fez osmose. Letra D. De novo, a gente falou de osmose aqui. Membrana plasmática, número 3. Apesar de invisível ao microscópio, está presente em células vegetais, em células animais, em células dos procariontes ou células dos eucariontes? Em toda célula, todas as células têm membrana, porque se não tiver membrana, ela vai puff, sai toda assim, se espalha toda. Toda célula tem que ter membrana. Capite? Toda célula tem que ter membrana. Se você não tiver membrana, ela vai se espalhar igual a casa sem parede. Então,
Letra A, em todas as células. Não confundam com membrana nuclear, que é chamada de carioteca, que eucariontes possuem e procariontes não possuem. Show? Número 4. Uma hemácia, foi colocada no local rico em água. Já vimos isso aí antes. A qual não se conhece a concentração de soluto. Há algum tempo, a célula aumentou de tamanho. Opa! Se ela aumentou de tamanho, a água foi para dentro dela. Quer dizer que ela tem mais sal que o lado de fora. No caso, podemos concluir que a hemácia foi colocada em um meio. Se ela inchou, quer dizer que ela absorveu água de fora, quer dizer que tem menos soluto do lado de fora do que do lado dentro dela. Então ela está no meio hipotônico. Hipo de pouco, tônico de tônico. Beleza? Então ela tá letra C de certamente você acertou essa aí. Número 5. Algumas partículas não são capazes de atravessar a membrana plasmática da célula e precisam ser incorporadas de outras maneiras. As partículas dissolvidas em água, tais como os polissacarídeos, são incorporadas à célula por meio de... Então a gente tem uma situação que a célula ela libera, ela abre a membrana, ela não abre assim de abrir, abre igual você abre a porta, não. Ela faz assim, ela tá quietinha assim, então ela faz assim, pega a coisa e traz para dentro dela. E quando isso é feito, dessa forma é feito água, é usado para capturar líquidos no geral, a gente chama de pinocitose. Se a gente vai capturar sólidos, a gente chama de fagocitose. Essa parte específica a gente só vai ver na próxima aula. Por quê? Porque o conteúdo foi muito grande, só falando sobre osmose, transporte ativo, transporte passivo, e aí provavelmente a gente não teve tempo de falar. Mas relaxa, na próxima aula tem mais, não acabou não, meu pequeno gafanhoto, acabou não, beleza? Sobre osmose de novo na número 6, caraca. Vocês perceberam que a osmose é uma coisa que muito pergaram, né? Cai muito em prova. Se você for estudar daqui a pouco, daqui a alguns anos para alguma prova, osmose é o que tu vai fazer, mano. O fenômeno que ocorre, duas soluções são separadas por uma membrana semipermeável, permite que, ou seja, semipermeável que permite aquela troca, lembra? O fluxo sempre ocorre do meio. Olha só, a água que a gente está falando, a gente não está falando do soluto, a gente está falando da água. A água vai sempre sair do meio com menos concentração para o que tem mais concentração. Por quê? Porque a tendência dela é fazer com que os dois fiquem em equilíbrio. Se aqui eu tenho 10 bolinhas de gude em 1 litro de água, aqui eu tenho 5 bolinhas de gude em 1 litro de água, a água vai sair daqui para cá para as duas ficarem basicamente com a mesma proporção de água em relação ao soluto. Show de bola? Obviamente, se aqui tem 10 bolinhas de gude, eu vou ter que ter o dobro de água, que é onde tem 5 bolinhas de gude. Show de bola? Então ela sai a letra A, hipotônico para o hipertônico. A água sai do menos para o maior. Quando a gente fala de soluto, a gente fala do contrário. Então vamos lá, voltando para a gente poder captar isso aí. A água sai do meio de menor concentração para o de maior concentração. Ou seja, ela sai da onde tem mais soluto para onde tem menos soluto. Show? Ou ela sai da onde tem mais solvente para onde tem menos solvente. Tá bom? Quando a gente fala hipotônico e hipertônico, você pode despertar então quer dizer que ela sai do menos para o maior. Cuidado, cuidado. Se aqui, lembra que eu falei, se aqui tem 5 em 1 litro, aqui tem 10 em 1 litro, qual deles que está mais diluído? Então ela vai sair. Esse aqui está mais diluído porque tem 5 em 1 litro. Esse aqui tem 10 em 1 litro. Esse aqui está mais concentrado. Então a água vai sair da onde? Exatamente, do que está mais diluído para o que está mais concentrado, para poder fazer a concentração disso aqui ficar melhor, para poder diluir mais essa quantidade de sal. Tá bom? Fiquem ligados nisso aí. De novo, mais uma vez. Professor, tu está repetindo direto. É uma coisa que eu sei complicada. Então, a água vai sair sempre do meio hipotônico para o hipertônico. Show? Show de bola? Hipotônico, uma bolinha de gude. Hipertônico, 10 bolinhas de gude. A água vai sair daqui e vai vir para cá. E vai deixar essa bolinha de gude aqui com pouca água, porque ela precisa de pouca água, porque tem pouca bolinha de gude. Tá bom?
Ótimo. Número 7, uma questãozinha de vestibular, bobinha, tranquila para você ver. Olha como é que meu aluno de sexto ano é inteligente, faz questão de pré-veste. Pega aqui. Tem um texto que fala sobre a cozinha, né, que não é aconselhável temperar com sal e vinagre as saladas de verdura ou pedaços de carne por muito tempo antes de consumir. Por quê? Por quê? Porque elas vão murchar, a carne vai ficar escorra. Por que está acontecendo isso, galera? A gente tem o sal em cima, o sal vai produzir o meio hipertônico. Dentro a gente vai ter o meio que está acostumado a viver as células ali. As células vão perder água para onde? A água vai continuar no meio ou a água vai subir? Lembra que a gente acabou de falar? Hipotônico pro hipertônico. Então ela vai sair da carne, vai sair do alface, e aí o alface vai murchar, a carne vai ficar levels. Não é muito bom você temperar a carne muito antes de você usar, entendeu? Então, com baseado nesse texto e os seus conhecimentos maravilhosos, podemos afirmar que em ambos os casos ocorrerá letra D de dado, de novo falando de osmose. Um processo de osmose em que as células perderão água por serem submetidas em seres hipertônicos. Show? Número 8. A parede celular das células vegetais é formada principalmente por um polissacarídeo constituído por monômeros de glicose ligados entre si. Análise das alternativas seguintes. Go! Leiam, tá? Leiam. Não façam igual eu faço sala de aula que fui brincando com vocês. Leiam, pelo amor de Deus. Antes de fazer, vocês têm que ter lido isso aqui. Eu tô lendo desse jeito mais zoado, porque eu sei que vocês já leram, vocês já responderam. Tá bom? A gente não tá fazendo junto. Você já fez. Eu tô de olho em você. Eu sei que a gente não tá fazendo junto. Você já fez isso aí. Dever de casa. Você feito em casa. Minha cabeça é legal. Vamos lá de novo. A parede celular dos vegetais é formada principalmente de polissacarídeos construídos por monômeros de glicose ligados entre si. Marque a seguir o nome desse componente da parede celular. A gente ainda vai falar de parede celular vegetal. Eu dividi esse assunto para que quando a gente falar de vegetais, a gente vai falar de vegetais, eu falo da parede celular do vegetal, que é feito de celulose. Então, já marca aí, já aperta ali, ó, pá, não dá para apertar no livro, não, tem que fazer xizinho. Marca um xizinho na palavra celulose, letra B de bobão do professor, que vai deixar para explicar isso depois. E a número 9, mais uma de pré-veste. Pucão, pingou no meu livro água, ai meu Deus. Na década de 70, dois cientistas de nome esquisitos esclareceram definitivamente como é a estrutura das membranas celulares, propondo-se um modelo que denomina mosaico fluido. Esse conceito, todas as membranas presentes nos animais e vegetais são constituídas basicamente por seguintes componentes: lipídios e proteínas. Mosaico fluido tem lipídios, fosfolipídios e as proteínas que ficam ali no meio e acabou. É isso aí, muito obrigado. A gente fecha número 9 com a linda e maravilhosa letra E de esse é o final desse vídeo. E ficam com Deus e um beijão. Até a próxima correção. Valeu, galera. Se você assistiu essa correção aqui e não fez o trabalho, você é um menino mau. E uma menina má também. Você não deveria estar fazendo isso. Está fazendo errado. Está fazendo errado. Então vai lá, assiste a aula, faz o exercício, depois vê a correção. Tô de olho. Tchau, galera. Até mais.